E aí, concursandos, meu nome é Helder Monteiro, sou professor de raciocínio lógico de matemática e estou aqui para fazer a correção de uma questão de matemática da parte de divisão inversamente proporcional, que no seu edital vai estar dentro da parte de razões e proporções. Então, já bora aí para a questão, para não perder tempo. Diz o seguinte: a respeito das proporções, regra de 3, diga os itens. Caso toda a produção de uma fábrica seja destinada ao público infantil, jovem e adulto, de modo que as porcentagens de produção destinada a cada um desses públicos sejam inversamente proporcionais, respectivamente aos números 2, 3 e 6. Aí aqui é para julgar, né, que ele fala, então mais de 30% da produção da fábrica destinar-se-á ao público jovem. Beleza, então aqui ele já fala no enunciado que é uma divisão inversamente proporcional e ele te dá 3 quantidades aqui. Vou deixar aqui desse jeito, na ordem que ele me deu: infantil, jovem e adulto. E as proporções eram 2, 3 e 6. Para transformar de inversamente proporcional para diretamente proporcional, para a gente fazer os cálculos da questão, tem várias maneiras. Uma delas, se você quiser, basta inverter sua fração. Se aqui era 2, quando você inverter fica 1 sobre 2. Se aqui era 3, né, 3 sobre 1, quando inverter fica 1 sobre 3. Se aqui era 6 sobre 1, quando inverter vai virar 1 sobre 6. Só que o jeito que eu prefiro para fazer essa transformação é inicialmente a gente fazer um MMC entre esses valores aqui das proporções. E aí fazendo o MMC você vai ver que o resultado vai ser 6, né? Porque ó, dá para dividir por 2, fica 1, 3 e 6 dividido por 2 dá 3. E agora dá para dividir por 3, fica 1 aqui para todo mundo. Aí multiplicando, 2 vezes 3, 6 é o resultado. Aí esse é o jeito que eu prefiro, para transformar de inversamente proporcional para diretamente proporcional. Aí agora a gente pega o resultado do MMC e mantém a mesma ordem que a gente estava usando antes. Pega o resultado do MMC e divide por cada uma das antigas proporções que eu tinha. Então, ó, primeiro a proporção era 2, depois o segundo era 3 e o último aqui era 6. Aí quando eu fizer isso, eu transformo de inversa para direta e aí dá para resolver a questão de um jeito mais fácil. Ó, 6 dividido por 2 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2, 6 dividido por 6 dá 1. E eu já sei que isso aqui é cada pedaço que corresponde à minha proporção aqui da questão. Então é como se eu tivesse 3 pedaços da minha proporção aqui do todo, né, que eu vou chamar aqui de K, constante de proporcionalidade. Aqui 2 pedaços do todo, então 2K, e aqui 1 pedaço do todo. E eu já sei que o total que eu teria da minha proporção é justamente essa soma ali. Então a proporção do primeiro mais a proporção do segundo mais a proporção do terceiro. Ou seja, a proporção total aqui seria 2 mais 3, 5 com 1, 6. Beleza. E o que ele está pedindo no final das contas é a parte aqui de produção do público jovem. E ele está dizendo que o público jovem vai produzir mais de 30%. Aí agora, para a gente matar essa questão, para finalizar, a gente faz uma regra de 3. Ó. Se o total, que eu chamei aqui de 6K, o total é o que representa 100%, quanto que o público jovem tem? Ó, depois que a gente já transformou aqui, virou 2K. Então esse 2K vai ser quanto? X. Aí a gente multiplica cruzado, né? Vai ficar 6K vezes X. Vou colocar só 6X mesmo, porque você vai até acabar cortando esse K aqui junto com esse outro K. Então esse K não vai servir para nada. E aí vai ficar, não, 6X, que é igual a 2 vezes 100%. Passa o 6 para o outro lado dividindo, aí a gente vai ter 2 vezes 100%, isso aqui tudo dividido por 6. Aí dando uma simplificada, divide aqui, né? 6 dividido por 2 dá 3, e 100% dividido por 3 vai dar aproximadamente 33,3333, assim vai por cento, dá uma dízima periódica.
Então essa é a produção do público jovem. Ele falou que era mais de 30%, então tá certa, né? Foi 33 e uns quebrados aqui. Então, repetindo, essa transformação de inversamente proporcional para diretamente desse jeito que eu fiz é uma das várias formas de fazer essa transformação. Aí, como eu falei, tem como você só inverter a fração. Se originalmente você tinha 2, ele vira 1 sobre 2. Se a sua proporção originalmente já fosse uma fração, por exemplo, né, se a sua fração fosse 2 sétimos, quando você fosse transformar ia ficar 7 sobre 2. Então é só inverter a fração, que é uma das formas de transformar de inversa para direta. Ou então você faz igual eu fiz, né? Faz um MMC de todos os resultados, pega o resultado do MMC e divide por cada um. É o jeito que eu prefiro, porque em algumas questões você faz contas mais rápidas desse jeito, sem precisar ficar mexendo com fração do início até o final. Então eu prefiro fazer desse jeito aqui. Ainda existem outras formas, sem ser essas que eu estou falando para vocês, só que as outras formas que existem não são tão viáveis de responder questões maiores, ou é muito decoreba e você não entende de onde sai a coisa, ou então quando a questão vai ficando maior, você tem 4 proporções, 5, já fica mais complicado de resolver. Que a galera até fala tipo assim, de você tampar um número e multiplicar os números que sobram. Dá certo para questão pequena, mas para questão grande não vai funcionar, porque eu tenho um exemplo de questão grande aqui que vai dar muito mais trabalho, então eu estou fazendo do jeito que você resolveria tanto questão pequena quanto questão maior, um jeito único para resolver tudo. Então é o jeito que eu prefiro. Mas se você sabe fazer de outro jeito e faz bem, aí tu faz do jeito que você sabe mesmo. Então, deixa aí sua avaliação no vídeo. Não se esquece de inscrever no canal para ficar atento aí para as próximas questões que eu vou passando. Bons estudos para vocês e até mais.